Bom dia. Bom dia. Bom dia. Vocês estão me ouvindo? Tá, Ju? Obrigada. Bom dia, Lívia, Letícia, Enzo, João. Bom dia. Vão colocando o nome no chat, meus amores, antes que eu esqueça de pedir a vocês. Bom dia, Maria Vitória. Quem é EH, hein? Bom dia, Maria Fernanda. Quem que é? Acho que é a Laísa. A Laísa? Arrumou. Ela... Aí, arrumou. Obrigada, Laísa. Prof, mas sabe o que aconteceu comigo ontem? O que aconteceu? Então, eu fui dormir e eu fiquei lá na minha cama. Fiquei até meia-noite e meia, prof. Eu fui dormir, era 9 horas, e até meia-noite e meia eu consegui dormir. Meu Deus, que horrível, né, João? Rolando lá na cama. Cochilava, voltava, né? Eu sei como é. Mas daí você pegou no sono. Conseguiu. Eu consegui dormir, mas não era cochilava e voltava, prof. Eu queria dormir, mas eu conseguia ficar com sono. Meus amores, bom dia. A Letícia já aconteceu comigo. Gente, hoje é nossa aula de produção textual. Eu mandei a resposta para todos os textos que eu li. Eu amei. Vocês sabem que as crônicas de vocês estão maravilhosas. Hoje nós vamos fazer essa conferência. Porque eu preciso que todo mundo entregue os textos até o dia 23. Tá certo? Até sexta-feira. Porque a gente fecha o terceiro bimestre. Então, hoje nós faremos as conferências. Quem tem dúvida de como fazer algum texto, nós vamos falar hoje. Então, eu preciso que vocês me falem. Olha, prof, eu tenho dúvida ou não tenho. Tudo bem? Quem não entregou os textos ainda. Então, a gente vai conferir aos poucos e vocês vão tirando essas dúvidas. Combinado? Eu vou compartilhar a tela, mas o início é com as crônicas. Só que as crônicas eu não tive problemas com vocês. Algumas observações que eu tenho que falar. Mas daí eu deixo por último. Eu vou começar lá com o slide, tá bom? Porque tem bastante gente que não me entregou os slides ainda. E o tema é o livro Lábia na África. Tudo bem? Então, hoje nós vamos iniciar com os slides para tirar dúvidas sobre eles. Tudo bem? Por favor, quem não colocou o nominho ainda. Gente, eu adorei todos que mandaram, eu respondi porque ficaram muito bons. Os slides, gente, muito. Tem gente que fez à mão, assim, uma perfeição. Quem fez no computador também. Tem gente que se superou ali no computador, que foi difícil fazer, que eu sei. E escreveu ali, que foi difícil. E a prof sabe. Tem gente que eu vou contratar para fazer meus slides, eu tô achando, sabe, gente? Vai dar para fazer slide para professora aí. Tão bem que fez. Acharam uns desenhos bonitos, assim, para colocar. Uma coisa legal. Ué, o que aconteceu com o meu chat? Peraí, só um pouquinho. O que aconteceu com o meu chat? Tá, dando um probleminha aqui. Aí, gente, é o seguinte. Então, a produção de texto, terceiro bimestre, conferência. Certo? Então, quais são os textos que vocês têm que me entregar? São 2 crônicas, tudo bem? Que é a da escola e o tema livre. E mais os 2 slides. E nós vamos iniciar hoje falando dos 2 slides. Foi muito difícil, mas ficou maravilhoso o seu, quem colocou aqui que foi muito difícil fazer. Mas não precisava fazer no PowerPoint, gente. Podia fazer à mão. Tem gente que fez o PowerPoint. O PowerPoint é difícil, assim. Não é tão difícil, mas no começo é. Quem nunca teve contato é complicado,
tá bom? Mas tá ótimo. Quem conseguiu fazer tá de parabéns, mas pode fazer numa folha mesmo, não tem problema, tá bom? A folha é a mesma coisa que o slide, a gente só tem que saber o que tem que fazer em cada slide. Combinado? Então vamos lá. Eu preciso que tirem as dúvidas quem tem dúvida, tá certo? Não sei se tem alguém aqui que não tem entregado ainda o slide. Vamos lá. Então, o que é slide? Ele é um texto do gênero dispositivo, quer dizer, se eu tenho que expor algo, como eu vou expor, né? Para ficar claro. E ele tem a linguagem verbal e não verbal, quer dizer, eu vou escrever e vou colocar imagem, até para eu me expor da melhor forma, tá? Aí aqui ele fala um pouquinho que tem que deixar uma letra em destaque, né? Que tem que pôr a imagem, que tem que ter tópico. Aí eu pedi a vocês o seguinte, quando eu dei o tema, que foi essa segunda página, né? Eu coloquei lá, elabore dois slides sobre o livro Bia na África, conforme solicitado abaixo. Daí, gente, por exemplo, eu não tenho livro, prof. Como é que fez a prova da Fernanda, né? Teve a aula com a Fernanda? Na verdade, quem não tem um livro, mas teve a aula, sabe do que foi, o que é o livro? Não tem problema não ter o livro, né, gente? Não é verdade? Porque essa capa Bia na África a gente acha que é na internet, né? E assim, era para fazer uma capa nova, então não tinha muito problema. Não tem problema quem não tem o livro, né? Tem que saber a história, certo? Mas eu acredito que na aula de português vocês conversaram sobre a história, ou não? O indicado é ler o livro, sempre, né, gente? Porque se foi pedido o livro, a gente tem que ler, né? Às vezes está na internet, alguma coisa assim, mas tem que ter, que legal, Alexia. Bom dia, saudade. Aí, gente, é o seguinte. No primeiro slide é uma nova capa para o livro. Simplesmente isso, uma nova capa. Oi, Afonso, bom dia. Alguma dúvida, Afonso? Ô, professora, assim, eu esqueci de postar na plataforma, Pode mas eu fiz uma nova capa e escrevi os outros slides, os Mas você tópicos. pode postar, não tem problema. Até o dia 23, tá bom, meus amores? Mas eu só tô revendo, tá, Afonso? Para quem tem dúvida, para poder tirar essas dúvidas, tá bom? Combinado? Então, gente, eu não vou ficar entrando em PowerPoint. Se vocês quiserem, eu até entro para vocês, para eu explicar algumas coisas básicas. Mas não tem necessidade, vocês podem fazer numa folha mesmo, tá? Elabore 2 slides. Então tá, o primeiro é uma nova capa. Existe essa capa e aquela mais antiguinha que vocês me mostraram, né? Então, vocês vão fazer uma nova. O que tem que ter na capa? Tem que ter o nome do livro, o nome do autor, né? E daí, gente, vocês foram super... Olha lá, a nova capa Alexia tá mostrando a capa antiga. Tá vendo? Ó, a Bia, ela é diferente ali, né? E vocês também, obrigada, Alexia. Vocês podem fazer uma capa diferente com outra Bia. A Bia não precisa necessariamente ser assim. Tem gente que não colocou a Bia. Gente, teve cada capa lindíssima. Que colocaram, nossa, perfeito, uma coisa maravilhosa. Que vocês tiveram muita dificuldade de fazer aquilo mesmo, porque é difícil. Tem gente que colocou girafa, tem gente que colocou a floresta, tem gente que colocou a floresta no meio da cidade, sabe? Assim, fizeram vários efeitos, bem legal. Certíssimo, respondi. Colocou o nome do livro. Era esse o intuito, é certinho. A capa não tinha tanto problema. Tem gente que esqueceu de mandar a capa, mas daí eu respondi lá, tá bom? Agora o slide 2, que é a apresentação do livro, os pontos mais importantes. Então, ali eu pedi para vocês colocarem tópicos do que fala o livro, né? O livro trata de vários assuntos. Ele começa, né, a filha conversando com o pai, depois fala da mãe que fala que vai ter que mudar para outro país, né? O medo da menina. Ela viaja, a mãe e ela viajam para outros países no continente africano.
Daí ele chega lá em Angola, ela tem contato com a nova escola, novos amigos, novas comidas, tanta coisa. E ela retorna ao Brasil, né? E essa amizade que ela fez em Angola não acabou. A amiga vem visitá-la no Brasil. Então, é esses tópicos que eu quero. Amizade, novas culturas, comida, vocês colocaram, tá? Tem gente que colocou coisas bem legais. E uma mensagem que o livro te passou, né? Então, tem gente que colocou, assim, um parágrafo. Tem gente que colocou uma frase. Tá certo, né? Tem gente que colocou lá que a gente não pode julgar as coisas antes de conhecê-la. Tem gente que falou sobre amizade. Oi? Eu esqueci de colocar o título, prof. Eu vou escrever aqui o título e o autor. Isso. Aí eu vou. Lá em cima, o título desse segundo slide pode ser o nome do livro, pode ser pontos mais importantes, o que você achar relevante ali você Não, coloca. no primeiro slide, da nova capa. Eu esqueci Tá de bom. colocar. Aí eu vou colocar aqui, passar caneta Mas e é eu só para quem eu vou excluir. pedi, tá, João? Não sei se eu pedi para você. É só para quem eu pedi. Quem eu pedi não tem problema. Eu entendi o conceito, não tem problema, tá? Assim, de uma maneira geral, vocês foram super bem. Eu não vi um slide ruim, sabe? De verdade, gente. Eu vi um slide faltando, assim. Esqueceu o primeiro slide, esqueceu o segundo, mas eu respondi, tá? Eu não vi nada ruim, mal feito, e é isso que eu tô contente com vocês. Vocês estão fazendo as coisas caprichadas. Eu percebi o empenho de vocês, sabe, no desenvolver disso, o cuidado. E é isso, produção de texto é isso. Eu tenho que ter cuidado com o que eu estou fazendo, eu tenho que ter carinho com o que eu estou fazendo, tá? Então vamos relembrar. O primeiro slide é a nova capa. Essa é a capa antiga e as meninas ali mostraram a capa mais antiga ainda que é parecida lá, tá? Eu posso fazer similar a essa, eu posso fazer totalmente diferente, igual já fizeram. Tem gente que nem pôs desenho, colocou umas formas só, sabe? De prédios. Pode também. Aí é a criatividade de vocês, certo? Pode fazer à mão, lembrando, à mão. Não precisa, eu pego 2 folhas sulfites e faço, tá? Ou 2 folhas pautadas mesmo, de linhas, não tem problema, tá bom? O segundo slide eu vou colocar os pontos importantes do livro. Como eu já disse, eu já até coloquei alguns exemplos aqui: amizade, conhecer novas culturas, comida, comportamento. O que mais? Quais são os tópicos? Vamos colocar tópicos, certo disso. E uma mensagem que o livro trouxe, uma frase ou um parágrafo, tá? Tem gente que colocou lá, conhecer novas culturas é importante, tem gente que conhece, fazer novas amizades, se abrir para novas amizades é importante, então depende, cada um colocou alguma coisa, tá? É legal ter desenho? Sim, porque o slide ele tem que ter essa parte não verbal para chamar atenção, tá? Agora eu preciso que vocês me mandem as mensagens, façam joia, quem tá tudo bem com o slide, quem não tem nenhuma dúvida, agora fala assim, prof, eu não entendi, eu não consegui. Lembrando, quem não tem o livro, com a aula da Fer pode fazer e tudo que eu falei aqui já dá para fazer o slide, não tá, gente? Já dá para entender o livro e dá para saber como que tem que ser feito. Lembrando que os livros paradidáticos sempre têm que ser lidos, galera. Tá? É importantíssimo para vocês isso, esse desenvolvimento da leitura, tá? Então, por gentileza, façam um joia para mim se entenderam esse texto, se não tem problema. Se não quer que eu retome novamente. Tá, não entendeu a parte dos tópicos? Isso, até o dia 23, todos os textos, quem não fez, tá? Mas eu vou falar de novo, tá bom? Vou falar de novo dos tópicos. O que são os tópicos? Tópicos é quando... Isso aqui é o que são tópicos que eu coloquei, ó. Tá vendo esses 2 tracinhos? Isso são tópicos, tá? Então, é quando eu coloco assim,
coloca a bolinha e coloca o tópico. Deixa eu até fazer um slide aqui para vocês saberem. Ó. Isso aqui é um tópico, ó. Ó, primeiro tópico. Segundo tópico. Quais são os tópicos tratados no livro? Quais são os assuntos tratados no livro? Tá bom? Comida, amizade, comportamento, novas culturas, África. Fala da África, não fala do continente africano? Quais são os tópicos que você acha? Não precisa encher. Coloca ali uns 4, 5, tá? Aí, colocou. Aí você vai dar vai tirar a bolinha e vai escrever uma frase que você entendeu do livro. Certo? Quem falou aqui para mim que não tinha entendido o slide? Ah, tá. Certo. Fala, Afonso. Professora, eu fiz assim, eu coloquei assim, onde ela foi? Aí eu coloquei, África, Angola e essas Egito. coisas. Onde ela foi, Tudo bem. Não tem problema. O que eu quero que vocês entendam? Que o slide, ele tem que ter alguns tópicos. Não estou falando só do meu slide. Eu estou falando de uma maneira na vida de vocês que vão usar slide. Tem que ter tópicos, tem que ter imagem. Por isso que eu estou cobrando isso de vocês aqui, tá bom? Tem que ter uma linguagem mais resumida, que é quando eu falo para vocês o que vocês entenderam do livro, né? Qual foi a mensagem que o livro passou a vocês. Vocês vão resumir isso ali de uma frase, um parágrafo, porque o slide ele é isso, tá bom? Mais alguém tem alguma dúvida? Ou eu posso voltar lá para a crônica? Faça um joinha para mim. Não, tudo bem, não tem problema. Tem gente que não fez exatamente assim, top, mas eu entendi o que foi feito, tá bom? Gente, se eu não respondi, se eu não pedir para você revisão, é porque o seu tá certo, tá bom? Eu explico dessa forma, mas eu não vou ficar... tem gente que escreveu tópicos de maneira diferente, gente. Eu não vou julgar isso, imagina, eu vou entender. Eu vou ler e vou analisar. Se precisar revisão, eu vou pedir. Se eu não pedir revisão para você, é porque você não precisa. Entenderam? Tudo bem? Eu peço a revisão, se preciso. Por isso que eu preciso que vocês entreguem antes, para dar tempo de eu pedir a revisão. Porque vocês concordam? O que aconteceu no bimestre passado? Tem gente que me entregou os textos no último dia, entregou, às vezes, o texto errado, com o gênero errado, um tema que eu não pedi. Eu pedi a revisão, ficou sem nota, porque não teve tempo de entregar. Vocês entenderam? Podem falar alguma dúvida aqui? Não? Posso continuar? Faça um joinha aí para mim. Quem conversou comigo ontem na mensagem, entendeu o que tem que ser feito? Se qualquer coisa, fala comigo aqui no chat, tá bom? Agora vamos lá para a crônica. Vamos lembrar a crônica. As características, tá? Existem, né? Alguns tipos de crônicas, tá certo? A que nós trabalhamos é a narrativa, que conta uma história. Existe a argumentativa, que é aquela que a gente joga argumentos a respeito de alguma coisa, quer dizer, a gente dá opinião, tá certo? E tem outras, tem a crônica jornalística, tem várias, tá? Teve gente que colocou a crônica argumentativa, quer dizer, colocou opinião a respeito de alguma coisa. Tem que tomar cuidado, nós não trabalhamos essa crônica. Eu aceitei e eu escrevi no comentário, falei assim, olha, essa crônica ela é argumentativa, eu vou aceitar, mas preciso que você analise as características do gênero. Tudo bem? É só para diferenciar. Porque se eu estou fazendo, lógico que vocês estão no 5º ano ainda, mas supostamente vamos fazer uma prova lá do SAS, ano que vem, que tem a redação. Aí ela pede uma crônica narrativa. Nós trabalhamos a crônica narrativa e você faz uma argumentativa. Você zera. Tá certo? Então, gente, tem que tomar cuidado em relação a isso. A argumentativa, eu vou ver quais são as características da argumentativa. Lá vai ter também, sabe? Se pedirem uma redação dessa para vocês, não ter característica, vai ter que ter a característica. E você vai saber que a narrativa é uma história. Tudo bem?
Então, tá lá. Escrita em textos curtos de fácil compreensão. O curto que eles dizem, 30 linhas, é curto. O que é comprido são páginas, né? Tá bom? Possui linguagem despojada e simples, não é aquela linguagem muito formal, certo? Narra situações do cotidiano, o uso de poucos personagens, tá? A gente tem que tomar cuidado com esse narra situações do cotidiano, que é para narrar uma situação ocorrida, sabe? Não é para a gente ficar falando sobre várias coisas. Teve algumas crônicas que eu considerei, mas assim, teve gente que falou sobre muitas coisas. Tem que tomar cuidado, que daí não é considerado crônica. Eu vou falar sobre algo que aconteceu. Às vezes, assim, teve várias histórias legais que eu vi. Se eu vou à praia e eu vou contar uma situação que aconteceu na praia comigo, tá certo. Que o guarda-sol voou e aconteceu várias situações. Tá certo ali. É aquela situação do guarda-sol voar. Tá certo? É isso. Não precisa falar que você voou o guarda-sol, que você chegou na sua casa e quebrou um copo, né? Você vai narrar uma situação vivida. Só se tiver a ver uma com a outra. Aí você pode, né, juntar. Mas senão, não. Uso de poucos personagens. Então, a crônica argumentativa não tem personagens. Porque você não narra nada, você só argumenta. Certo? Caráter crítico sobre comportamentos e situações. Então, quando eu estou contando uma história, eu já vou, assim, querendo criticar algo, né? Às vezes o comportamento de alguém, ou às vezes a situação em si. Que nem a gente viu da bola, aquela crônica da bola, que o menininho viu a bola e que é do manual de instruções. Tudo muito exagerado, mas para a gente entender sobre as brincadeiras da criança hoje em dia, certo? O uso de humor crítico, irônico, sarcástico. Gente, muito humor. Tiveram crônicas engraçadíssimas de vocês, que eu dei risada. Eu coloquei até uma carinha de riso, tá? Que foi engraçada, realmente. E é isso mesmo, às vezes ironia, né? Segue um tempo cronológico determinado. Tomem cuidado, não é passar depois de passado anos, não. Posso até colocar isso no meio da minha crônica, mas é complicado escrever desse jeito. Então, faça só daquele momento e acabou. Fica mais fácil, tá? Aí aqui, o que eu tenho que ter na minha crônica? Espaço, tempo, personagens, narrador e enredo. Então, primeiro eu vou saber quem é o narrador. Eu quero aquele narrador personagem que está participando da história. Posso ser. Eu posso ser o narrador e participar. Ou eu sou o narrador observador, eu só olho e conto a história, tá? Eu sou a terceira pessoa, eu olho e narro. Primeira pessoa é o personagem. Quais são os personagens? Defina quem são os personagens. Não pode ser muitos, tá? Quando aconteceu aquilo, começa a história. E uma crônica nunca começa com era uma vez. Eu até considerei alguns. O conto era uma vez. Tem que ser determinado, galera. Quando aconteceu? Na manhã de domingo, no dia 12 de outubro, tá certo, gente? Numa manhã ensolarada, numa tarde chuvosa, mas não era uma vez. Era uma vez é muito marcado, característico do conto de fadas, o conto, tá? Porque fica muito assim, vago. E onde essa história acontece? Né? Acontece no jardim, acontece numa cidade, acontece dentro de uma casa. Aonde essa história acontece? E o enredo é a história em si, a história que você quer contar ali, tá? Não precisa ter nomes personagens. Não precisa. Pode ser o menino, a menina loira, o menino moreno. Ou se não quer colocar característica, também não há necessidade. Não é obrigatório, tá? Aí são as crônicas que eu pedi. Eu pedi um tema específico, que é a escola. Então, na verdade, não era só o tema, e sim aonde se passava a história, né? Tinha que se passar na escola. Era mais o lugar, né? Do que se passava a história do que o tema, na verdade, né? Eu falei tema porque são temas da escola. Tem gente que falou da prova, tem gente que falou do intervalo, tem gente que falou da biblioteca.
Tem gente que falou da fazendinha, tem gente que falou do recreio, tem gente que contou coisa verdadeira que aconteceu no intervalo, tá? É isso mesmo, tá certo, tá bom? Tem gente que falou até da aula online. Não, eu vou falar já o que vale nota, tá? Vou falar de novo. Deixa eu só terminar de explicar. Pedro, o mundo tem quantos continentes? Tem 5. Oi? Acho que a Bia tá falando outra coisa, né, gente? Ah lá. Aí, meus amores. Então, eu pedi da escola. Então, eu tinha que passar dentro da escola. Tudo bem? Então, você não precisava falar se a escola é legal. Pode até falar que a escola é legal, né? Mas era uma história. Podia ter crônica, podia ter crítica ali no meio? Sim. Certo? Essa era a primeira crônica. Crônica 1. A crônica 2, o tema era livre. Vocês podiam escrever sobre qualquer coisa. Lembra que eu disse a vocês? Quem quiser escrever, uma vez que eu fui na praia, uma vez que eu fui no pet shop, alguma coisa sobre a quarentena, que aconteceu muita coisa na quarentena, né? Sobre Eu as falei aulas sobre o online. calor que tava. Isso, calor. Aulas online, né? Entre outros, gente, né? Alguma coisa que tenha acontecido no prédio de vocês. Ai, gente, sei lá, teve de tudo, né? Isso. A gente falou de dor de barriga, né? Tudo isso aí mesmo, tá certo. Tá certo, galera? Então, o tema era livre. Na verdade, não precisa, não pode ser um dia que você ganhou um brinquedo, uma festa de aniversário, teve bastante, falando de aniversário. Aniversário na quarentena, teve, tá bom? Então, esses eram os textos. Na verdade, esse bimestre é bem facinho, gente, ó. Quem estava me perguntando, eu vou colocar aqui, ó, no slide. E eu vou deixar lá na plataforma isso aqui. E eu vou pedir para a Débora mandar no WhatsApp dos pais, tá? Só para vocês conferirem juntos. Mas tá lá, ó. Tarefa avaliativa terceiro bimestre. Entrega até o dia 23/10. Capítulo 12, crônica narrativa. Tema escola. Tá certo? Coloquei tema escola porque tem que se passar na escola, porque acontece na escola. Tudo bem? Aqui tá a semana que vocês têm que postar essa crônica. Coloquei semana 21/9 a 25/9, certo? Próxima crônica, tema livre. Semana 28/9 a 2/10. Tá bom? E capítulo 15, o gênero expositivo, que são os 2 slides, 2 textos, 2 slides, cada slide vale nota, certo? E essa semana, do dia 5 ao dia 9. Por gentileza, confiram a entrega na plataforma. Atentem-se nas revisões solicitadas pela professora na plataforma. Os textos, quando solicitados, deverão ser entregues e revisados para que a nota seja considerada. Não adianta eu pedir revisão, ou a pessoa falar que anexou e não anexou. Às vezes esqueceu de anexar e eu peço de novo, não anexa novamente. Não tem nota, gente. Não é só falar que dá como entregue lá que eu vou dar nota, não vou. Tem que estar o texto e tem que estar conforme eu solicitei. Tudo bem? Agora, eu preciso saber se isso aqui tudo eu vou colocar na plataforma, tá? Eu vou até abrir já lá na plataforma agora, na hora que eu fechar com vocês. Porque eu já deixei lá, eu só vou abrir o cadeadinho, tá? Alguém tem alguma dúvida sobre algum texto? Ou não? Então, façam um joia para mim. Tem gente aqui que não me entregou nenhum, viu? Tem gente dessa turma que não me entregou nenhum. Então, preste atenção que tem que fazer tudo essa semana. Por favor. Vamos fechar já esse ano nesse bimestre. Obrigada quem está dando joia. É isso mesmo, obrigada. E se precisar de ajuda, me manda mensagem que eu ajudo vocês. Não tem problema quanto a isso, tá bom? Próximo, não entendi. Por favor, me ajuda. Eu vou tentar falar o máximo possível, porque digitando é ruim, né? Mas eu vou tentar o máximo possível. Revejam a aula, tá bom? Se não conseguir fazer. E quem entregou parabéns, eu amei todos os textos. Vocês estão de parabéns pelo capricho, pela organização. Eu escrevi lá parabéns, porque é de verdade, viu, galera? Vocês sabem que eu não elogio quando não é para elogiar, tá bom? Estou muito orgulhosa de vocês. Eu já vou abrir lá no Que Mágico, tá bom? Até segunda-feira, meus amores. Qualquer coisa, manda mensagem.
Beijinho, espero o texto de todo mundo.